A Copa do Mundo acabou e a Argentina ganhou essa Copa e vai levar a taça para casa. Parabéns aos hermanos por essa vitória. E já que a gente está falando desse assunto hoje, eu vou aproveitar aqui para aprender junto com você como fazer um discurso emocionante, que cause realmente, que desperte as emoções do seu público, analisando a oratória do Messi, que foi uma estrela, foi um sucesso hoje na partida final da Copa do Mundo. Quer aprender como fazer um discurso emocionante analisando a oratória do Messi? Será que ele se sai bem quando ele precisa fazer um discurso ou falar com muita emoção? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Vendedor de Ideias. Então, pessoal, para aprender hoje junto com vocês como fazer um discurso emocionante, a gente vai analisar um discurso feito pelo Messi, pelo Léo Messi, por ocasião da saída dele do clube do Barcelona. Eu não entendo muito de futebol, já mencionei isso em outro vídeo, mas a gente vai aqui tentar focar na oratória, na comunicação dele, na linguagem corporal, a escolha de palavras que ele utiliza e outros aspectos mais relacionados à oratória, à retórica do Messi. A gente sabe que ele não é um orador, ele não é um palestrante, ele não é um comunicador, ele é um jogador de futebol, é um atleta. Mas, mesmo assim, qualquer profissão que a gente vive, trabalha ou pratica ou exerce, a gente precisa se comunicar bem, porque a comunicação faz parte de todas as profissões. Eu sempre falo isso. Por trás de qualquer produto, serviço ou conhecimento que você compartilha, você precisa aprender a vender bem as suas ideias. Então a gente vai agora analisar, eu vou dar play e junto a gente vai analisar aqui alguns trechos da comunicação do Messi. Vamos lá? Muito emocionado, tá bem emocionado, não tá conseguindo falar. Ele saiu da tribuna e o pessoal aproveitou para encorajar e incentivar ele através das palmas. Mão na nuca, não sei o que eu vou falar, notícia difícil que eu tenho que dar. Virou de costas pro público, retomou ali o fôlego, tá bem choroso, né? Olha só, antes mesmo que ele dissesse bom dia, a primeira palavra nesse momento aqui, a gente percebeu que pela postura dele o assunto era sério e sensível. Como assim? Sério, porque ele tratou o assunto com seriedade. Né? Em momento algum ele brincou, ele compareceu, é um assunto sério, e a postura dele, e a postura envolve aqui também a roupa que ele está utilizando. Você percebe que ele está utilizando um terno, cores neutras, camisa branca, uma gravata ali no mesmo tom do seu terno. Ele é um atleta, ele não precisa se vestir assim. Mas o fato de ele ter utilizado esse tipo de vestimenta para anunciar algo tão importante na carreira dele, que envolve a profissão, envolve tudo que ele está passando, essa circunstância aí, porque a gente sabe que sair de um emprego, sair de uma empresa com quem você trabalhou por muito tempo, com muitas pessoas boas, trabalhando sob a gestão de pessoas boas também, com certeza isso é eu já passei por isso, guardadas as devidas proporções, claro, mas eu já passei por isso e é muito difícil realmente. É uma dor grande que você sente falta das pessoas, você quebra toda uma rotina. No caso dele aqui, pelo que ele vai desenvolver em seguida, vai envolver até a mudança de cidade, com a família. Então não é só mudar de emprego, por assim dizer, não é uma simples mudança de emprego. Então é um assunto sensível, ele tratou com seriedade e está muito emocionado. Perceba que parece que ele até quis desistir de falar. Ele saiu da tribuna. Não sei se para se recompor, organizar as ideias, ou mesmo estava pensando em desistir, em não falar, não dar essa entrevista aqui. Mas vamos observar como é que vai ser a postura, o que mais que ele vai falar em seguida, tá certo? Mas ele está bem emocionado realmente. E é natural entender, a gente entende isso, é natural ele estar desse jeito. La verdad que no sé si va a poder hablar. En estos últimos días, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que Mão na nuca, no me salía não sei o nada. que eu vou falar, como vou dar essa Estaba notícia. bloqueado, como no estoy ahora todavía. Ele falou que o tema, né, deixou ele bloqueado aí Es para muy falar. difícil esto para mí, después de tantos años. Pegando no queixo, fazendo esse tipo de gesto e coçando a nuca, são gestos que denotam muito nervosismo, desconforto para falar de um tema. Nesse caso, você
pode tanto ser um assunto que seja delicado para você, para sua conduta, seu caráter ou sua imagem, então a pessoa fica desconfortável para falar de um assunto sensível, como pode ser nesse caso que é para dar uma notícia ruim, uma notícia que está sendo ruim para ele, para a família, para toda a circunstância em que ele se encontra, como também, com certeza, foi algo lamentado pelo próprio clube, pelo próprio Barcelona e também pelos fãs, muito provavelmente. Eu não entendo muito de futebol, mas imagino que muita gente deve ter ficado decepcionado, ter ficado triste com essa saída dele do clube. Então ele realmente tem que dar uma notícia que é muito difícil, é muito dura, mas ele tem que dar. E ele vai mostrar aqui por que ele tem que dar. E o que passou pela cabeça dele. É interessante porque antes mesmo que ele começasse a falar, a gente já tinha percebido, como eu mencionei, que ele tratou do assunto com seriedade e que ele tratou do assunto com sensibilidade, ou seja, um assunto sensível. Mas esse discurso que o Messi está fazendo aqui não é um discurso para convencer, para persuadir, não é um discurso que tem o objetivo de convencer quem está assistindo a acreditar no que ele está falando, não, ele está só informando algo. Então, isso é muito interessante, porque os discursos, as palestras, a nossa comunicação em si, geralmente tem 4 objetivos, quatro alvos que a gente quer atingir, 4 propósitos. Quais são os 4 objetivos da comunicação? O primeiro é informar, o segundo é entreter, o terceiro é refutar e o quarto é convencer. Não nessa ordem especificamente, mas basicamente os 4 tipos de discurso que a gente tem se enquadram nessas 4 categorias. Às vezes você tem um tipo de discurso que pode abranger os outros 3. Então você tem um discurso que é para convencer algo, um determinado público de uma ideia, e nesse meio tempo você precisa refutar uma ideia oposta, a que você está tentando convencer. Então você pode ter aí uma mistura, né, uma mescla de discursos. Mas geralmente existe um objetivo que é o predominante. Então, por exemplo, um professor, trabalha como professor. Ele tem que ensinar os alunos têm que aprender e acabou. Ele não tem que estar convencendo o aluno a acreditar nele. Ele tem que ensinar, o aluno tem que aprender depois do final do bimestre, da etapa lá, vai ter prova. Ele tem que aprender. Então não tem muita escolha. Então o discurso do Messi aqui não é para persuadir, não é para refutar, não é para causar entretenimento, como é o esporte, a carreira que ele exerce, é apenas para informar. Ele tá fazendo um discurso informativo. E essa informação que ele vai passar é uma informação desagradável tanto para ele como para o público. Então ele está demonstrando a seriedade do assunto e a sensibilidade. Você se mostrar vulnerável, é interessante isso, porque muitas pessoas falam assim, você não pode demonstrar nervosismo e nem vulnerabilidade na hora de palestrar de jeito nenhum. Eu não concordo com isso. Quando você tem um discurso cujo objetivo é convencer ou refutar, você precisa realmente passar credibilidade. E essa credibilidade envolve você não demonstrar despreparo, nervosismo, displicência, desleixo, pessoa que fica se apoiando. É uma outra coisa aqui que a gente percebe, que o Messi ele botou as 2 mãos na tribuna e ficou. Então, esse tipo de postura que ele está assumindo, em alguns casos, com exceção do que a gente já comentou, da forma como ele está emocionado, do próprio fato de ele ter se portado, a vestimenta dele ser uma vestimenta formal, dada a seriedade do assunto, mesmo assim ele está tomando algumas atitudes, alguns gestos na sua postura que demonstram nervosismo. Em outro contexto, eles podem ser encarados como despreparo ou como alguém que não é confiante. Ou melhor, que não é alguém confiante e nem de confiança. Eu não posso depositar confiança nessa pessoa porque ela não tem certeza do que ela mesma está falando. Mas nesse caso aqui não, é totalmente o contrário. O fato de o discurso do Messi ter o objetivo informativo, ele só vai informar algo e expressar seus sentimentos em cima disso, isso é totalmente positivo. Ele está demonstrando vulnerabilidade, isso aumenta o carisma, as pessoas, poxa vida, ele realmente... você se simpatiza com a pessoa. Tem um vídeo que a gente gravou aqui no canal, acho que foi o 3º vídeo, olha, há muito tempo, há mais de 2 anos, onde a gente fala sobre como causar uma boa segunda impressão. Vou deixar o card aqui para você assistir. É um vídeo bem antigo, até a minha fala é um pouco diferente da que eu tenho hoje, dado a minha habilidade adquirida com o tempo de falar de forma mais natural, mais tranquila na frente das câmeras. Mas nesse vídeo a gente fala um pouco sobre você se mostrar vulnerável. Se você está muito nervoso, o assunto é delicado, é sensível, fala isso para o público. Olha, eu estou um pouco nervoso, então eu quero que vocês entendam essa situação, esse assunto é sensível para mim. Quando você se mostra vulnerável nesses aspectos, especificamente para um público que sabe que o assunto é sensível, eles vão ter empatia de você. É muito mais fácil o público ter empatia de um comunicador se ele for sincero, for honesto, e é o que o Messi está fazendo aqui.
Mas enfim, eu estou falando demais, vamos ver aqui mais alguns trechos e ver o que a gente pode extrair da comunicação dele, tanto de positivo como de negativo. De hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso. Olha só, ele está o tempo inteiro ajeitando o microfone, pegando na tribuna, coçando o nariz, enxugando o nariz, muito nervosismo. O assunto, ele está aqui usando eu não sei nem que palavra que usa, mas ele está usando vários gestos ou várias posturas, várias atitudes que ele está tomando que estão demonstrando o nervosismo e o desconforto dele ao falar do assunto. E algo interessante também é que perceba que ele está falando aí, ó, na legenda atrás aqui, eu não sei se a gente consegue, é porque como está gravando a tela aqui, não vai aparecer, mas embaixo aparece aí o Burofax, a bagunça do Burofax. Quando eu vi a primeira vez essa palestra, eu precisei pesquisar o assunto, porque eu não estou a par do que aconteceu, como foi essa saída dele do clube do Barcelona. E quem está por dentro já sabe do assunto. Muito provavelmente todo mundo, a plateia, o público dele aí, que envolve repórteres e, enfim, outras pessoas envolvidas do próprio clube, já estão por dentro do que aconteceu. Mas eu, que sou uma pessoa de fora, precisei pesquisar. Então esse ponto aqui é interessante, porque você precisa se perguntar isso quando você vai comunicar algo e falar sobre um assunto, um ocorrido, um acontecimento. Será que o seu público sabe do que você está falando? Será que se você usar uma palavra específica, eles vão entender? Por exemplo, se eu perguntasse agora a você o que é Burofax, você saberia? Você sabe o que foi essa chamada bagunça do Burofax que ele mencionou aqui que estourou? Bom, no caso dele, do público da audiência dele, o pessoal já sabia. Então isso não é um ponto negativo na comunicação dele. Porém, no meu caso, por não ser alguém familiarizado com as tratativas de correspondência do país lá, provavelmente no caso aqui a Espanha, e o que aconteceu em si quando ele fez a primeira solicitação, o primeiro informativo de que iria sair do clube, eu fui pego de surpresa. Eu acabei não estando a par dessas informações e fiquei, né, boiando, como a gente diz. Na minha pesquisa, para aqueles que não sabem, né, eu acho que eu estou enrolando muito aqui, tem muita gente que talvez assistindo o vídeo não soubesse também e quer saber o que é. Burofax é basicamente um tipo de correspondência que, diferente das cartas comuns, ela tem um rastreio, onde você consegue saber o momento, onde ela está durante todo o percurso, a partir do momento que você envia até chegar ao destinatário, e quando o destinatário recebe, você também é informado disso. Então é como se fosse uma carta rastreada. Aqui no Brasil tem algo parecido também, com outra nomenclatura que eu não me lembro agora. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, que isso aqui serviu para que ele tivesse mais segurança para fazer a solicitação da rescisão do contrato dele com o clube. Então ele precisou enviar antes essa carta, fazer esse informativo para que depois não desse algum problema ali judicial e, enfim, alguém alegasse que ele não informou antecipadamente. Eu estou resumindo bem a história, até porque eu não estou muito a par disso, foi uma pesquisa bem superficial que eu fiz, mas com essa explicação, entendendo o que aconteceu, fica mais fácil de acompanhar o raciocínio dele. Vamos ver o que ele fala em seguida. Segurando na tribuna, ó, balançando a cabeça. É interessante que esse gesto que ele faz repetidamente, eu já estou comentando isso aqui também, de balançar a cabeça, é algo que aqueles que fazem análise corporal, quando uma pessoa está se defendendo de uma acusação ou algo assim e ela balança a cabeça, geralmente ela está falando algo que ela não acredita. Alguns analistas de linguagem corporal usam essa alegação ou dizem que isso não é certeza, mas isso pode indicar que a pessoa não está convencida do que ela está falando. Nesse caso aqui, o símbolo da negação feito com a cabeça ao falar coisas que não são negativas, são positivas, ele está contando uma história e está fazendo assim, tem mais a ver com uma negação em si da realidade. Ele simplesmente não quer aceitar o que está acontecendo. É muito mais provável que esse tipo de gesto, essa linguagem corporal que ele está assumindo, tenha a ver com isso. Ele, poxa, eu tenho que dar essa notícia, mas eu não estou sabendo encontrar as palavras certas, ou então eu não estou aceitando a realidade que está se impondo. E, enfim, é isso que a gente pode, essa leitura que a gente pode fazer da linguagem corporal do Messi. De novo, pegando no pescoço. Que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Agora na orelha. Siempre na boca. Sobrepusimos el bienestar nuestro, el estar en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. Tudo que eu falei, né? Ele vai ter que sair realmente não só do trabalho, do emprego, mas da cidade, né? A mudança de lugar, de casa. Hoy me toca despedirme de esto.
Olha só, ele deu uma pausa e em seguida fez de novo o gesto da cabeça. E aí mencionou uma frase que o assunto que ele está tratando já é sensível, mas dentro desse assunto tem aquela frase, que é a frase, enfim, que ele acabou de dar a notícia. Olha, eu vou ter que me despedir disso. E ele balançou de novo a cabeça. Ele não está negando, né, que ele não vai fazer isso. Ele não está dizendo não, não vou. Ele não está negando isso. Ele está dizendo apenas que ele não está aceitando isso, que ele não está acreditando nisso ou que ele está fazendo isso mesmo a contragosto, por uma necessidade. Eu não sei os motivos, né? Quem é fã aí, quem acompanhou sabe os motivos dele, aí talvez saiba, né, por que ele saiu, mas isso demonstra nervosismo, demonstra sim um assunto sensível, como eu falei, mas passa transparência. Ele está sendo muito honesto ao falar isso aqui. Vamos prosseguir. Como dije antes, foram muchísimos años, toda mi vida acá. Cheguei. Olha só, ele faz uma regressão de quando ele entrou, com 13 anos lá, muitos anos que passou lá. Depois de, respira. De 21 anos. 21 anos. 21 anos no trabalho. Tira uma brincadeira, olha só, o sorriso dele, isso ajuda no carisma, né? Tira uma brincadeira aí, chamou os filhos dele de 3 catalães argentinos. Nesta cidade, a qual não tenho dúvida que depois de estar unos años fuera vamos a volver porque é nossa casa, porque assim se lo prometi a mis hijos também. Tá dizendo que vai voltar pro clube, né? Ou pra cidade, enfim, nada, que prometeu isso. Todo lo vivido, mis compañeros, mis ex-compañeros. Existe algo de interessante que a gente pode extrair aqui da comunicação do Messi, que eu acho muito interessante, porque ele mantém um contato visual muito bacana. Esse é um dos aspectos mais positivos na comunicação dele, o contato visual. Como é que é o contato visual? Imagina que você está no palco, ou está aqui como ele dando uma entrevista, microfone aqui, várias pessoas assistindo, e tem algumas pessoas que quando vão falar, focam lá no fundo do auditório e falam sempre olhando para lá. Ou para um local específico abaixo, olhando para baixo, não faz o contato visual com a assistência com o público. Isso é muito negativo na comunicação. Para que a gente demonstre uma comunicação, passe uma comunicação transparente, precisa olhar nos olhos das pessoas. Por isso que eu sempre recomendo, como estou fazendo aqui agora, gravando um vídeo do celular, olhar para a câmera do celular e não para a telinha onde está aparecendo a pessoa. Isso para comunicação virtual, para comunicação no meio digital, em reuniões de videoconferência, etc. No caso de uma palestra, caso como esse aqui, um discurso que ele está fazendo para pessoas presencialmente, ele mantém o contato visual, uma frase para cada pessoa, para cada região do palco. Então você fala uma frase e olha para uma região, depois você fala outra frase e olha para alguém que está lá mais atrás. Depois você, quando vai falar outra coisa, você troca a sua posição, a posição do seu olhar, do seu contato visual, altera, faz a alternação, na verdade, e fala outra frase. Depois olha para outra pessoa lá atrás e fala outra frase. E assim você vai alternando uma frase para cada pessoa ou para cada região ali do seu auditório. E ele está fazendo isso muito bem. O contato visual dele está sendo muito bem feito. A toda a gente del club, toda la que estuvo ao lado nuestro y la que no vemos, que são muchísimos. Lembrou das pessoas que não viram muito, não ouviram muito, não trabalharam muito com ele, talvez. Sempre intentei de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer, seguir mejorando y ser la Interessante essa maturidade, né? Ele passou por coisas boas e ruins, mas as ruins o fizeram crescer e ser quem ele é hoje, quem ele é hoje. Por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último. Y la verdad que me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente de siempre. Me hizo gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no... Que interessante, aqui ele expande
ele expande os agradecimentos, o desejo dele para além do clube em si e vai para os torcedores, para, enfim, as pessoas que assistem. Aqui ele está fazendo isso, como vocês puderam observar, ele entrou de máscara nesse auditório aqui no local, porque ainda estava ali, isso foi provavelmente no ano passado, 2021, ou ano retrasado, se você está assistindo esse vídeo em 2023, né? Mas ele está falando aí da pandemia, né? Ele não teve oportunidade de ter ali, de jogar uma última vez, talvez, com a plateia, o público, os torcedores todos ali no estádio, né? Podíamos jugar con público y extrañaba Não eso, podia jogar ¿no? com o público. El poder tenerlo cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar una ovación que coré mi nombre y me retiro de este club. Interessante isso, porque a gente pode perceber que o Messi aqui está aplicando alguns conceitos também da persuasão, mas que não necessariamente, como eu falei, o discurso dele é informativo, não é persuasivo, não é para convencer. Porém, isso acaba tocando o coração das pessoas, tocando a parte dos sentimentos dele, já que o discurso é emocionante. Eu falei, a gente está aprendendo aqui como fazer um discurso emocionante e emocionado. Então você está ali à flor da pele com muitas emoções, e ele aqui traz para si o elemento dos canais de expressividade ou canais de persuasão. A gente já falou sobre isso em outros vídeos no canal, um deles foi sobre como conquistar pessoas. E aqui o Messi está aplicando muito bem isso, porque ele falou de querer se despedir com os torcedores, ovacionando o seu nome. Olha só, ele trouxe aqui à tona na comunicação dele o canal auditivo. Ele usou uma língua ovacionar, ouvir, ovacionar o seu nome. Você ouvindo ele falar, praticamente fica imaginando o campo, ele jogando, ele agradecendo a torcida gritando Messi. Consegue enxergar isso? Quando ele fala isso, ele conquista ou convence mais quem é auditivo, quem tem esse canal de expressividade. Talvez por ele usar esse tipo de linguagem, pode ser que esse seja um canal predominante na personalidade dele. Se você quer aprender melhor os canais de expressividade, clica no vídeo que eu botei aqui para você aprender como conquistar as pessoas através dos canais de persuasão. Sin verlo ya va más de 1 año y medio y la verdad que ya te digo, si lo hice Imagina o estádio cheio, canal visual, imaginar, enxergar. Pudiendo estar cerca de la gente, perto das pessoas, canal sinestésico. Y pudiéndome despedir de ellos bien. Pero bueno, se dio. Ou seja, abrangeu todos os canais, né? Y vuelvo a repetir, agradecerle todo el cariño de todos estos años, porque hemos pasado muy buenos momentos, pero también malos, pero el cariño de la gente siempre fue el mismo, siempre lo sentí el reconocimiento, el amor, como yo también hacia ellos y a este club, va a ser toda la vida así, ojalá. Falta 1 minuto mais ou menos para acabar aqui o discurso dele, mas perceba que ele já está usando um tom de final de discurso. Ele falou que o amor, o carinho, né? Ele falou amor e carinho, foi? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver. O reconhecimento e o amor vai durar toda a vida. Então, quando você usa as expressões toda a vida, para sempre, são expressões que já dão para o seu público a informação de que você está chegando ao fim do seu discurso. Pueda aportar Deixa a porta aberta, isso é muito importante para você que vai sair do emprego, vai trocar de emprego, deixa a porta aberta. Sempre deixa a porta aberta, isso é muito importante. Não sei, seguramente neste momento continue sendo o melhor do mundo, né? Exaltou ali o clube. Por querer decir, pero de novo mostrou o lado humano, que esqueceu de falar tudo que ele queria. Muitas condições de pensar e que me salgan as palavras e que nada, lo mejor que pasemos al turno de preguntas y nuevamente simplemente gracias a todo el mundo. Muito bom, muito bom. As pessoas deram palmas, ele respirou aí mais uma vez, as pessoas aplaudiram. Ele realmente estava bem emocionado nesse momento. Deve estar também, agora após ter ganhado aí a Copa do Mundo. Muita gente interpretou esse final da Copa do Mundo aí como sendo um sinal de que ele é o melhor jogador do mundo, de fato, não tem mais briga, não tem mais debate. Será que era ele ou o Cristiano Ronaldo, né? Aí tinha o Neymar, tinha outros jogadores. Mas aí, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu nem entendo de futebol direito, como eu já falei. Mas muita gente está falando que, de fato, o Messi se tornou o melhor jogador do mundo. Eu não sei se a sua opinião é essa, eu não sei nem se você gosta de futebol, eu não acompanho, mas gosto de comunicação e, como eu já falei, dá para aprender sim a se comunicar
analisando, observando a comunicação de outras pessoas. Você pode aprender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. A gente acabou de aprender vários pontos importantes. O objetivo de um discurso, quando é informar, convencer, persuadir, como usar os canais de expressividade ou de persuasão, aprendeu quais posturas a gente deve assumir quando vai falar de alguns assuntos e fica nervoso, fica emocionado. É muito importante ter cuidado. O Messi aqui, como todos nós, teve pontos positivos na comunicação, como o contato visual, e pontos negativos, como ele fato dele ter agarrado ali a tribuna, ter ficado ali pegando na tribuna, e isso ter limitado os gestos que ele fez. Pessoal, agradeço vocês terem acompanhado esse vídeo até o fim, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas, com seus amigos que gostam do futebol, que gostam de comunicação, e também se inscrever no canal, por favor, gente. Esse é um dos mais importantes, porque assim você vai ajudar tanto esse conteúdo a chegar a mais pessoas, como também vai ajudar a gente aqui a crescer no YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.